Seja bem-vindo a mais um assunto da série Minutos de Saúde, e hoje vamos falar sobre a importância das gorduras, dos óleos vegetais para a alimentação humana. Lembrando que para o nosso organismo, tanto as gorduras como as proteínas, como os carboidratos, eles são elementos essenciais para a nossa nutrição. No entanto, a indústria alimentícia ela tem forçado aí os órgãos governamentais em todo o mundo a manterem o consumo elevado das gorduras. O ideal seria que de todas as calorias que consumimos diariamente, 10% dessas calorias fosse de gorduras. Entretanto, o consumo chega aí em média a 50%. O nosso corpo necessita em média de 20 gramas de gordura por dia, cerca de 4 colheres de chá de manteiga. Entretanto, o consumo excede, vai a cerca de 4 ou 5 vezes do que o nosso corpo necessita. As gorduras se dividem em 3 tipos. A primeira, as gorduras saturadas, que são aí as gorduras sólidas, que contém nos leites e seus derivados, nas carnes, nos óleos, como o óleo de coco, do palmito, o óleo de dendê. As gorduras saturadas, elas são prejudiciais ao nosso organismo porque elas fazem com que a taxa de colesterol se eleve, ocasionando aí infarto e outros problemas cardiovasculares. O segundo tipo de gordura são as gorduras monoinsaturadas, são as gorduras líquidas que se solidificam ao serem refrigeradas, como o óleo de oliva e as castanhas em geral. As gorduras monoinsaturadas são um risco principalmente para os obesos, porque trata-se de um produto muito calórico. O terceiro tipo são as gorduras poliinsaturadas. São as gorduras que são sempre líquidas, os óleos vegetais e ômega 3 e ômega 6. As gorduras poliinsaturadas, que são aí dos óleos vegetais, elas são muito piores do que as saturadas e muito piores também do que as monoinsaturadas. São o tipo de gordura onde o impacto é mais terrível do que qualquer outro tipo. Nos laboratórios, inventaram aí mais 3 tipos de gorduras que são altamente mortíferas. A primeira é a hidrogenada. Essa gordura é feita principalmente do óleo de milho. Através do processo de hidrogenização, o óleo fica estável para que tenha maior durabilidade e sólido. É um tipo de gordura extremamente prejudicial à saúde. Ela contém aí nos biscoitos recheados, nos chocolates. A maioria dos produtos industrializados contém essa gordura. Ela foi produzida justamente para isso, para dar mais sabor ao alimento e também maior durabilidade. Esse tipo de gordura tem basicamente em quase todos os produtos industrializados. O segundo tipo são as gorduras trans. As gorduras trans é um subproduto do processo de hidrogenização e foi criada também pelo mesmo fim, para dar maior sabor, mais consistência, mais textura e prolongar aí o prazo de validade dos produtos industrializados. As gorduras trans, elas são aí as principais responsáveis pelo câncer, por diabetes, por colesterol, pelo triglicérides, pela obesidade, pelo AVC, por infartos e também por problemas da memória. Visando driblar o consumidor, porque muitos em sã consciência jamais iriam consumir esse tipo de veneno, a indústria pressionou a Anvisa para que permitisse ser usado outros nomes para a gordura trans, entre elas gordura vegetal de soja, gordura vegetal de girassol, gordura vegetal hidrogenada, gordura parcialmente hidrogenada, óleo líquido hidrogenado, óleo de milho hidrogenado, creme vegetal, margarina vegetal. Essas gorduras são encontradas basicamente no sorvete, nas bolachas, nos bolos prontos, nos macarrão instantâneo, nas sopas semi-prontas, na pipoca de micro-ondas, no chocolate, nos salgadinhos de pacote e nas margarinas, entre outros. O terceiro tipo é a gordura interesterificada. Esse tipo de gordura também é uma mistura da gordura hidrogenada com os óleos líquidos. Ela tem as mesmas características e as mesmas consequências da gordura hidrogenada. E os nomes para ela também são
azeite de dendê modificado, óleo de palma modificado, óleo de coco hidrogenado ou totalmente hidrogenado. Lembrando que essas gorduras, além dos vários males que ela causa aí para a saúde humana, elas também produzem um efeito deletério no cérebro humano. Elas atingem basicamente a memória do ser humano, fazendo com que haja esquecimento, aumente o estresse, diminua a capacidade de raciocínio. E lembrando que quando a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é bom entender que a única forma que o Espírito Santo se comunica conosco é através do nosso cérebro, através do nosso lóbulo frontal. Se esse lóbulo frontal estiver comprometido, justamente pela alimentação errada, ocasionado aí principalmente pelo consumo excessivo de açúcar, de drogas, de álcool e também de gorduras, fica quase impossível de Cristo se comunicar com o ser humano. Por isso, não há dúvida de que esse tipo de alimentação deletéria para a saúde tenha sido produzido pelo príncipe mal desse mundo que rege esse planeta, com o objetivo de levar as pessoas à perdição. Não é por acaso que Sodoma e Gomorra, grande parte ali se perderam. Quando você abre a Bíblia em Ezequiel 26, você vê ali relatando que um dos pecados de Sodoma era justamente a glutonaria, o apetite desenfreado. Ele produz aí a fraqueza espiritual e também a apostasia. É bom compreender que os óleos vegetais, quando eles são extraídos do seu ambiente natural, quando ele é separado do vegetal, por exemplo, a soja, quando separa o óleo da soja, esse óleo se torna praticamente inútil em nutrientes. E esse óleo ele passa a ser basicamente 100% gordura. Mas o pior é que a indústria, para que esse óleo vegetal se mantenha líquido, ela acrescenta aí solventes, soluções químicas alcalinas, ácidos e outros químicos perigosos. Para você ter uma ideia, o ácido utilizado no processo de refinação do óleo vegetal é a soda cáustica. Imagine o mal desse produto no organismo humano. Os óleos vegetais são os maiores responsáveis pela obesidade. O organismo absorve esse tipo de produto com maior facilidade. Os óleos vegetais mais consumidos são o óleo de milho, o óleo de girassol, o óleo de canola e o óleo de soja. Desses quatro, as pessoas se questionam qual o mais saudável. Na verdade, entre eles, o pior seria o de canola, porque canola não existe em lugar nenhum esse tipo de vegetal. E em segundo, vem aí juntos o óleo de milho e também o óleo de soja, porque os dois são transgênicos. E os produtos transgênicos, eles são altamente nocivos à saúde. Tem um livro aí chamado de As Sementes do Mal. Esse livro descreve aí o grau de periculosidade que os transgênicos são para a saúde. Então, o óleo de girassol, ele não é transgênico, no entanto, a diferença dele dos outros é pouca. Ele é menos nocivo, mas não chega a ter tanta diferença. Todos esses óleos, eles causam aí câncer, AVC, diabetes, doenças cardiovasculares. E por sinal, são essas 4 doenças que mais sobrelotam os hospitais. É comum os hospitais de todo o país estarem lotados. Por quê? Porque o consumo desse tipo de óleo é altíssimo e existe o que chamamos de leis de saúde. Quando você transgride as leis de saúde, as consequências são drásticas. Já as gorduras monossaturadas, as gorduras de origem animal, derivadas aí do leite, das carnes, elas também são nocivas. Entre elas, a banha do porco. Alguns se perguntam, qual é o mais saudável, a banha do porco ou os óleos vegetais? Não há o que discutir, os óleos vegetais são mais perigosos ainda do que a banha do porco. Entretanto, a banha do porco não é nada saudável, porque ela é uma gordura monossaturada, ela causa infarto, AVC, também causa câncer, eleva o colesterol. Além disso, é uma gordura proibida por Deus na Bíblia. E quando Deus proíbe alguma coisa ao ser humano, Ele é Deus
ele sabe tudo sobre o ser humano, ele conhece toda a estrutura humana. Então, ele jamais nega aquilo que é bom para o homem. Então, se o porco e outros animais que ele condenou fossem bons para a saúde, Deus teria permitido. Apesar de alguns médicos recomendarem o consumo da banha de porco, entenda, tanto os óleos vegetais como a banha do porco são prejudiciais à saúde. Às vezes, você está tendo um consumo altíssimo de gordura monossaturada e você não sabe disso. Uma salsicha fornece toda essa quantidade de gordura. A mesma quantidade você tem em 2 fatias de mortadela e em 2 fatias de presunto, né? A linguiça tem um pouquinho mais, vejam só, 16 gramas de gordura em 1 gomo de linguiça. Entre os embutidos, o que tem mais gordura é o salame. Olhem só o que fornece 4 gramas, 4 fatias de salame fornecem essa quantidade de gordura, né? E de gordura em meio pacote, né? Imagine consumindo o pacote todo. Em 1 colher de sopa de maionese. E tem gente que coloca muito mais que isso, né? O queijo provolone, 2 fatias, tem 25 gramas de gordura. Olhem só o quanto de gordura você tem em 1 pacote. Tudo isso de gordura em apenas 1 pacote de macarrão instantâneo. 3 bolas de sorvete tem toda essa quantidade de gordura e toda essa quantidade de açúcar em 3 bolas de sorvete. No pacote você tem toda essa quantidade de gordura, pois é, surpreendentemente esse alimento é o salgadinho. Em um pacote de 200 gramas de salgadinho você tem quase 1 copo de óleo. É um pacote de batata azul, não faço ideia. É isso aqui de óleo que você consome. Nossa! Muito. É muito. Dá pra fazer muito macarrão com esse Dá óleo, pra né? fazer arroz, feijão, batata. E o feijão Mingau pra tá semana pensando... inteira. Sempre que você consome produto industrializado, pode ter certeza que o consumo de gordura está sendo muito alto. Os óleos vegetais também, quando são aquecidos, eles produzem uma substância altamente cancerígena, denominada de acroleína. Quanto mais o óleo é aquecido, mais ele produz essa substância. E o efeito no organismo é similar ao da gordura saturada. Ao consumir qualquer alimento frito, entenda que você está consumindo automaticamente uma quantidade elevada de gordura. Você pode fazer esse teste ao fritar um salgado, um peixe, um frango, qualquer coisa do tipo. Note que a gordura da frigideira, ela diminui drasticamente. Não é que ela evapora, mas ela é sugada pelo alimento semelhante a uma esponja. E automaticamente você vai consumir aí uma quantidade elevada de gordura quando você consome qualquer alimento frito. Já o óleo de oliva, o marketing desse produto é semelhante ao marketing do leite. A alegação da indústria é que o leite tem cálcio. E nós vimos no vídeo anterior que o consumo excessivo de leite, ele não é nada benéfico, pelo contrário, ele faz retirar o cálcio e outros minerais do nosso organismo, levando a pessoa a contrair a osteoporose. O marketing afirma que ele contém uma substância chamada fitoesteróis, uma substância que contém no azeite, porém, em meio copo de alface, você vai ter a mesma quantidade desse produto que contém uma colher de óleo de oliva, além de que no copo de alface você ainda vai ter muitos outros nutrientes. E quando se trata do ômega 3 e ômega 6, que são gorduras essenciais para o nosso corpo, a indústria enfatiza muito aí o consumo do óleo de peixe. Entretanto, o salmão, o atum, são peixes aí vindo de águas profundas e eles são aí colocados em risco da exposição do mercúrio, que é um produto altamente danoso e cancerígeno. Cerca de 25 gramas de linhaça contém aí pelo menos 3 vezes mais
ômega 3 do que em 100 gramas de salmão. E também as nozes, 25 gramas de nozes, contém aí pelo menos 2 vezes mais. E também com relação ao ômega 6, você vai ter aí uma quantidade enorme desse produto nas nozes, na linhaça e também na chia. É bom que se entenda que óleo é óleo. O nosso corpo ele não precisa de óleo separado do alimento. O óleo que o nosso corpo precisa já se encontra no próprio alimento. Qual a melhor opção a usar para preparo dos alimentos? Sendo que a banha de porco e o óleo vegetal é perigoso. Primeiro, o feijão já contém óleo. Então, não há necessidade nenhuma de adição de óleo para o preparo desse alimento. Assim como o feijão, os demais alimentos também que são cozidos, eles já contêm o seu próprio óleo. Entretanto, o paladar corrompido, ele sente a necessidade do óleo, mas a partir do momento que você começa a reduzir a quantidade de óleo no preparo dos alimentos, o seu paladar vai acostumando e vai chegar um tempo que você não vai sentir a necessidade desse produto na alimentação. Entendendo que nenhum tipo de alimento necessita da adição de óleo industrializado. Entretanto, se você puder, pode fazer o uso do óleo de coco, que, segundo as pesquisas, é um tipo de óleo que pode ser aquecido e ele não vai causar nenhum dano para a sua saúde. Mas caso seja difícil você adquirir esse produto devido ao preço elevado, você pode diminuir pelo menos 50% a 80% o consumo do óleo. Se você consumia no preparo dos alimentos em sua casa 3 litros de óleo por mês, passe a consumir apenas 1 e você vai ver o quanto a tua saúde vai melhorar. E também evite o máximo que você puder o consumo de alimentos industrializados, porque eles contêm aí aquelas gorduras como a gordura hidrogenada, a gordura trans e a gordura interesterificada, que são gorduras aí de laboratório muito prejudicial à nossa saúde. E eu concluo com a leitura de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, que diz: "O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Então note 3 palavras que Paulo usa aqui que tem que ser conservadas irrepreensíveis. O primeiro é espírito, que no grego a palavra para espírito é pneuma, se refere à parte espiritual. O segundo é alma, no grego é psique, a parte psicológica. E o terceiro é corpo, que no grego é soma, que tem a ver com a parte física. Deus quer que essas 3 áreas do teu organismo sejam irrepreensíveis e íntegras na vinda dele. O preparo para a vinda de Jesus exige também a questão de saúde. Consagre-se espiritualmente, psicologicamente e fisicamente, para que na volta de Cristo você esteja pronto para viver com Ele eternamente. Pai querido, abençoe cada um de nós, dando, Senhor, saúde, dando paz e principalmente condições financeiras, como também sabedoria, para que cada um se alimente da melhor forma possível e que tudo resulte para a Tua glória, para o engrandecimento do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.